Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma imagem aí para você pausar e escolher os seus grupinhos, mas eu queria já antecipar que o tema dessa leitura é espiritualidade livre. Você vai escolher o seu grupinho ou mais de um, você que decide, pela pedrinha, pelo número, pela cara da carta, você é que sabe. E eu vou ter uma mensagem espiritual livre aqui pronta para você. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, o meu site de agendamento é o pollination.com.br, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também na descrição, quando você abre ali, você vê os capítulos de cada um dos grupinhos também, tá bom? 1, 2, 3 e já! Vamos lá, vamos começar aqui a leitura desse grupinho número 1, que escolheu essa pedrinha. Vamos descobrir juntos aqui as primeiras cartas dessa leitura. Ó, as 3 primeiras cartas já falam que o tema da conversa com esse grupinho é sobre mudanças importantes, que vão além muitas vezes do que a gente vai conseguir até entender ou explicar nessa leitura, no jeito que a coisa acontece, porque a primeira carta aqui, ela fala que está em território de Akasha. Akasha, eu já ouvi, assim, pessoas dizendo que é uma coisa sem tradução, mas que se fosse traduzir, se traduziria numa biblioteca que sabe tudo, tem todos os capítulos do passado, do presente, do futuro, todas as linhas do tempo, tudo. E aí ela veio acompanhada de mudança, dizendo que tem mudanças, então um movimento de mudanças importantes. Inclusive essa carta aqui, ela vem com uma presença muito forte, né? Vermelho, que é uma cor de chakra básico, interessante, proteção, né? Também, mas tem aqui muitos insights, muita atividade também energética. Tá vendo quantos raios aqui? Essa figura, ela tá aqui se conectando com o que parece ser um ovo. Então fala muito sobre acessar o novo, né? Tem água aqui, tem ondas, tem marés, tem um monte de coisa acontecendo. Então, essa carta aqui, ela vem contar também que, olha, são mudanças importantes. Então, energias importantes que a gente vê trazer, então, mudanças significativas na nossa jornada, na nossa experiência de dia a dia, também vem com uma intensidade para dar o movimento necessário, para dar a potência necessária, né? Então, eu queria dizer que se você está sentindo uma intensidade de emoções, ou seja lá o que for, às vezes a gente entende isso e ou a gente se julga, ou a gente coloca aquela etiquetinha de que tem algo errado. Então, assim, a minha sugestão é trazer esse olhar, essa perspectiva. De repente, as coisas estão intensas e eu estou mais à flor da pele, eu estou mais reativo. De repente, tem muita coisa acontecendo à minha volta, ou dentro da minha cabeça, ou cada hora eu tô com humor, seja lá o que for. Por isso, porque são também sinais. A gente também faz parte, né, desse ecossistema aí. Então, a gente também sente essas coisas, especialmente quando a gente é um pouco mais sensível a perceber energia. Enfim, aí por que eu tô dizendo assim também? Porque a próxima carta fala de família de almas, a próxima carta fala chame pela sua tribo, você não tem que fazer isso sozinho. Então, tem 2 coisas que essa carta aqui conversou comigo. Primeiro, que a gente vê essas 2 figuras conectadas. Tem muita linguagem, muita conversa saindo ultimamente falando de integração. Então, pode ser mais uma mensagem falando de integração, mas também aqui eu sinto que o mais importante, olha, as coisas vão seguir a direção que vão seguir. A gente já começou a leitura dizendo pra gente que é papo de Akasha. Mas eu sinto que pelo menos aqui nesse momento, a minha função é trazer uma mensagem espiritual, de espiritualidade livre, com esse foco de olhar para te trazer um olhar de como entender a situação e também
essa parte aqui da mensagem é essencial. Você não tem que fazer isso sozinho. Então, se você sente as intensidades, os movimentos e tudo mais, para que você se sinta acolhido, que você receba um pouco mais de informação e que para você passar por essa energia do jeito mais confortável possível para você. O que mais que a gente pode saber sobre essa mensagem espiritual, essa mensagem de espiritualidade livre aqui para esse meu grupinho número 1? Eu falei, eu acho que tem integração, né? Porque vem falando bastante, então, e assim, a gente tá falando sim de integração, tá bom? A gente tem esse 6 de paus, que fala, é uma carta que fala de vitória e mostra ali um símbolo de Kundalini, né? Que é uma integração em si também. O 4 de paus, que é uma carta que fala também, é 11-11, né? É uma carta que fala também de uma união importante. Se isso é uma união com partes importantes de você, com uma pessoa, com pessoas que têm um papel importante na sua jornada, dentro de construir ou de formar uma nova história. Eu digo nova porque tem mudança aqui, né? Isso tá muito forte, tá muito claro. E eu normalmente, não sei se você já conhece meu outro canal, que é o Pollination Tarot. Eu normalmente eu tento ser cuidadosa, né, para não alimentar certas conversas, mas não tem como não falar de integração aqui, e que tem sim espaço para enxergar essa integração com vários olhares diferentes. Inclusive, se isso significa uma pessoa na vida amorosa, também se significa com partes importantes de você, também se quer dizer parceria importante no trabalho, entendeu? O mais importante aqui é que eu ouço assim, né? Mais importante do que mais importante é dizer que é uma energia forte, grande, potente, importante na sua jornada nesse caminho, e que isso alimente essa animação, essa antecipação de ver essas coisas tomarem forma daqui para frente. Tem uma coisa nessa mensagem também sobre a sua frequência, né? Primeiro a gente falou do seu conforto, de você passar por essa parte do caminho que é mais intensa, da forma mais confortável possível, mas também tem uma coisa, a gente está falando de energia de frequência altíssima. Então, nesse momento aqui, definitivamente vale a pena olhar para o teu bem-estar, para a tua frequência, a sua atitude, o seu jeito de enxergar as coisas, como você está se sentindo. A gente tem dias e dias, e às vezes no mesmo dia a gente não se sente 100%, depois está bem, enfim. A grande coisa é, conscientemente, tente nesse período, o máximo que você puder, se manter numa energia de frequência mais alta, para se manter em alinhamento com energia de frequência alta. Aí diz assim, que qual que é o desafio dessa situação, desse momento, né? Além da característica potente da energia, é que tem essa potência toda, essa sabedoria toda, essa coisa toda, e muitas vezes a gente está tentando controlar. Ou a gente está tentando saber muito o que é, como é, quando é, qual que é o caminho, qual que é o passo, que horas, que dia. Aqui com essa rainha de espadas, ela fala sobre discernimento, ela tem essa corujona aqui nessa arte. E o louco que fala de uma nova jornada, uma nova aventura, a anunciação de uma nova aventura. Só que essas cartas fizeram assim para frente e vieram na posição de desafio. Então, por isso que eu tô dizendo assim,
Aí é que tá, a rainha de espadas, eu me conecto com essa energia como uma energia de discernimento. Eu até entendo por que tem tantas perguntas, entendeu? Porque muitas vezes é a gente querendo se planejar, é a gente querendo saber o que eu preciso mudar, o que eu vou cortar, né? Para onde eu foco o meu recurso, minha atenção, o meu tempo. E aí, nesse momento aqui, agora, é muito você se poupa bastante apenas permitindo as movimentações da energia e entrando no máximo possível numa energia de confiança também. Porque senão isso também pode mais atrapalhar do que ajudar. Querer interferir, querer controlar, por mais que tenha boas intenções, entendeu? O louco, ele fala sobre esse otimismo de olhar para frente sem saber todos os detalhes, mas com essa antecipação, com essa animação do que está por vir. Aí tem uma coisa que eu queria dizer assim também, se esse louco já veio coladinho com essa rainha de espadas, essa energia boa de discernimento, o que eu posso dizer aqui com essa mensagem é que você não precisa se preocupar, porque na hora que for a sua vez de fazer escolhas, de participar, de falar e de cortar o que tem que cortar, potencializar o que tem que potencializar, você já tem esse discernimento, já tem essa vontade, já tem esse discernimento. Porque o lado sombra do louco é no momento de salto de fé, que é apostar numa direção sem garantias, a gente fazer burrada, porque a gente não, né? Porque a gente não toma os cuidados necessários para dar aquele primeiro, segundo, terceiro passo num certo conforto. Mas o que essa mensagem está dizendo é que, olha, inclusive você já ter esse bom senso, esse discernimento para aquilo que é necessário, que às vezes está, inclusive, atrapalhando um pouco nesse momento, porque você está querendo se programar, você está querendo organizar, entender, escolher, e aí ainda não é o momento, mas isso vai te servir quando for o momento, porque aí, na hora de... E eu sinto que são coisas que você não vai te passar batido não, né? Com tudo isso que a gente tá vendo aqui. Então, na hora de dar esses passos e esses movimentos, aí sim vem essa rainha de espadas aqui e fala, bom, vamos ver o que é expectativa, o que é realidade, o que é ajuda, o que atrapalha, o que é ego e o que realmente é produtivo, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 aqui nessa leitura com uma mensagem espiritual de forma bem livre. O que a gente pode trazer de sabedoria espiritual aqui para esse momento, para esse meu grupinho número 1? Tem um 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta das coisas reestabelecendo o equilíbrio, de troca equilibrada. Muitas vezes fala sobre o universo estar reestabelecendo o equilíbrio das coisas. Para algumas pessoas, essa mudança pode envolver, inclusive, mudanças de casa ou mudança de trabalho, ou enxergar família de um jeito diferente, né? Olhar para outros núcleos, criar núcleos diferentes, essas coisas. Porque o 6 de ouros às vezes vem com essa mensagem de o que encaixa, o que não encaixa, né? Mas é muito positiva toda a mensagem aqui, tá? Aí a próxima carta é uma imperatriz. A imperatriz é energia de Vênus na mesa. Então é quase como assim, um presente de Vênus, sabe? Sagrado feminino, imperatriz. Ela tá com uma bolinha de energia na mão, assim, oferecendo, né? Imperatriz, Vênus, né? Como eu disse. Então... beleza, prazer, harmonia, bem-estar, também fala sobre território fértil, construir as coisas em cima de território de amor, que é fértil, né? Aí tem esse 7 de copas aqui, que às vezes ele representa ilusões. E aí eu vou até perguntar, mas eu já meio que sei a resposta, que a ilusão é o medo.
o medo pela intensidade das coisas muitas vezes. Mas olha que esse 7 de copas tem joias dentro de todos os cálices, né? E o 7 de copas também vem falar sobre manter-se aberto a possibilidades, sobre considerar que tem possibilidades, considerar que tem várias opções, tem várias razões, entendeu? Então eu sinto que essa carta ela vem fortalecer a potência da energia, mas ela é quase uma dica prática também. Se você se vê entrando numa linha de pensamento de medo, ansiedade, aquela necessidade de controle e tudo mais, lembra que isso pode estar vindo de um pensamento de medo de falta ou limitante, de você tentando controlar a situação para que você possa ajudar a dar certo. E aí esse 7 de copas, que eu tô dizendo que ele pode até agir como um antídoto para esses medos, inseguranças, às vezes uma necessidade de controle, é um mantrinha assim, de que primeiro, que tem muita energia de frequência altíssima na ativa, nesse momento aqui, e segundo, de que é um momento com tantas possibilidades que só a caixa sabe nesse momento, e que às vezes a gente tentar mexer dentro das limitações do que a gente vê, enxerga, sabe que é possível, a gente mais atrapalha do que ajuda. Então esse se lembrar de possibilidades, mas tem outras possibilidades que eu ainda não enxergo, tem outras possibilidades que eu não sei, pode ajudar bastante a se manter equilibrado aqui nessa energia intensa. O que mais que a gente pode falar sobre essa mensagem do meu grupinho número 1? Acredite em você mesmo. Acredite em você mesmo. Eu gosto que vem com o esquilinho, né? Porque o esquilinho também sempre conversa comigo sobre essa coisa também de às vezes achar que o nosso lado, que a gente está fazendo, o nosso esforço, ele é muito pequeno, né? Especialmente num momento que a gente começa especialmente no momento que a gente começa falando de uma energia tão grandiosa, essa sensação de que eu não estou fazendo o suficiente, né? Mas isso aqui vai adiantar ou não vai adiantar, pode ser uma coisa que permeia aí no ar. E aí a resposta é sim. Mantenha-se acreditando em você mesmo, fazendo a sua parte, que muitas vezes é somente cuidar de você, se manter na frequência, permitir a movimentação. 6 de paus, 4 de paus. 6 de paus é um momento de vitória. Lembra que é um momento de vitória, razões para celebrar. 4 de paus, união, integração, chegar lá. Tem vários lás que a gente chega durante a nossa jornada, né? Esse é um daqueles momentos do chegar lá. O 4 de paus, ele é uma carta lida como união porque ele mostra os alicerces que sustentam, né? Uma união. Então, de repente, acreditar, lembrar das coisas sobre você que fazem parte dos seus alicerces de parceria, no amor, no trabalho, com família, com amigos, para fortalecer essa crença de que você também tem os seus alicerces, que você é uma base saudável para construir essas coisas positivas, amorosas, bem-sucedidas, etc, etc. O que mais que a gente pode falar? Vamos perguntar aqui assim, dá pra gente saber mais ou menos o que vem na direção esse meu grupinho número 1 aqui em relação à vida nesse momento, né? Aí, olha, salto de fé aparece aqui novamente. A gente já tinha falado sobre isso com o louco. Então, o que essa mensagem está querendo dizer é assim, vai chegar um momento que você vai saber que é o seu momento de agir, porque é se ver numa posição em que você precisa dar um salto de fé. Salto de fé é dar um passo, sabendo que o universo dá o chão. É apostar na direção de algo que tem essa importância que a gente está sentindo o cheiro no ar aqui para você.
E quando você faz isso sabendo que isso é sobre o universo reestabelecendo o equilíbrio das coisas, tornando as coisas justas. Isso é um presente de Vênus, imperatriz. Aqui é território fértil, território de beleza, prazer, harmonia, amor. Isso é uma situação cheia de possibilidades, muitas vezes além daquilo que se pode enxergar nesse momento. E aí, dar um salto de fé, apostar numa nova direção. Mantenha-se flexível. Muito da nossa conversa dava para resumir assim, né? Mantenha-se flexível enquanto tem essa energia boa, grande, importante trabalhando, para se permitir serendipity, para se permitir se beneficiar do poder do acaso. Serendipity fala, né, de quando o universo coloca a gente numa espiral de mudança e as coisas vão acontecendo e a gente se vê no lugar certo, na hora certa para receber algo de sorte. Próxima carta mostra as tribos de novo. A gente começou falando de tribos de alma, né? Família de alma, chame a sua tribo, você não tem que fazer isso sozinho, é um momento de recompensa, leite com mel, felicidade sustentável. E no fundo você sabe, você pode às vezes não saber conscientemente, assim, escancaradamente com provas, e às vezes vem até as sincronicidades aí, as confirmações, tipo essa leitura do universo, e você fala, mas é mesmo? Será? Não sei, hein? Aí diz assim que esse é um momento de cruzar uma linha de chegada também onde as coisas estão acelerando e que aqui e agora está se abrindo uma porta para regeneração. Regeneração vem com essa intensidade que purifica, né, o território para dar a chance de algo novo nascer. Então eu sinto que essa carta de regeneração, ela está inclusive explicando um pouco mais para a gente o porquê dessa intensidade. Porque é um momento das coisas acontecerem mais rápido, então a gente percebe mais, a gente sente mais, e porque está ativando, também limpando, purificando, porque tem algo novo nascendo, tá bom? Olha, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês. Tô mandando muito amor, muita paz, muito mais, ok, muito mais. E até a próxima. Vamos lá, vamos começar aqui então a leitura desse grupinho número 2. Essa mensagem de espiritualidade livre, né? A gente vai descobrir junto qual que é o papo. Qual que é o papo dessa mensagem? Engraçado. Eu vou descobrindo as cartas juntos com vocês, tá? Eu montei aqui os grupinhos, eu vou pensando em que baralhos que eu acho que querem conversar, mas na hora que as cartas se mostram aqui, elas são uma surpresa pra gente, incluindo eu. E por que eu tô falando assim? Tem 2 cartas aqui já de cara que falam que essa é uma conversa sobre caminhos. Então essa carta fala assim, sobre caminhos desconhecidos, aí mostra essa figura. Ela tá numa encruzilhada, inclusive, mas mostra assim, né, uma floresta e caminhos. Aí a próxima carta mostra um caminho, tem aqui uma lebre, né, um coelho e um caminho pela frente. E aí a próxima carta fala assim, esse é um momento de lições importantes, crescimento, é a escola da terra e é um momento de aprender sobre questões maiores. Então tem uma coisa aqui nessas 3 cartas que primeiro essas 2 estão reforçando, é um caminho, é sobre ter um caminho. Aí eu ouço que para muitas pessoas isso em si já é importante, porque se você, por exemplo, se vê numa situação onde você não enxerga que tem um caminho, né? Aí essa mensagem vem falando, olha, tem um caminho. Primeira coisa. Segundo,
Essa mensagem aqui, ela me lembra, essas 3 cartas me lembram uma que existe num baralho diferente que eu não trouxe aqui pra mesa, que é a carta da indecisão em outro baralho, que mostra essa figura numa encruzilhada e ensina isso, que a grande coisa é que para qualquer direção que se vá, se está iniciando uma nova fase de aprendizado importante. Então, mais importante do que tentar escolher o caminho certo ou errado é embarcar na direção que se mostra mais fácil, possível naquele momento, caminho de menor, como é que fala? O caminho de maior possibilidade é o caminho de menor resistência, mas mais importante que isso é a atitude, é saber que se está entrando numa nova fase, num novo caminho onde haverá aprendizado. E essa carta que fala sobre um aprendizado maior, é assim, né? Vida inteira, a gente vive, aprende, e não é sobre quem está mais avançado ou menos, é sobre de onde você está agora, você chegou até aqui. E aí essa é uma mensagem que está dizendo que é um caminho de evolução, né? De onde você está. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia desse grupinho número 2 aqui, nesse momento? Como que mensagem, que sabedoria, né? Que espiritualidade ensina a gente que pode ajudar nesse momento. Aí tem um 10 de espadas. Ai, aqui, Deus. O 10 de espadas. O 10 de espadas, ele vem. Todo 10 é uma carta de transição, e o 10 de espadas vem marcando o fim de uma fase difícil, né? Que pode ter tido muitos desafios de comunicação, ou de ficar, como se diz, tentando encontrar saídas, inclusive tentando encontrar o caminho, entende? O 10 de espadas, sempre que ele aparece, ele também é um convite da gente permitir um novo dia, renovação. Muitas vezes ele ensina a gente que para a gente permitir esse novo dia e a renovação, a gente tem que deixar as marcas das batalhas para trás, entendeu? Tem muita superação na comunicação, no jeito de pensar, numa lógica, nos planos, nas estratégias, não sei o que, no racional, certo. Mas aqui para frente, tudo que já precisava ser feito foi feito e trouxe até aqui. Daqui para frente é permitir o novo. O que mais que a gente possa falar sobre essa energia desse grupinho número 2? Talvez tenha muitas cartas aqui, vamos ver. Acho que qualquer coisa a gente embaralha e vê se tem mais gente que quer conversar aqui. Mas vamos começar por essas. A primeira carta é uma carta também de número 8. Eu digo também porque essa aqui da encruzilhada de número 8, aquela que não está na mesa, mas que está, é também um número 8. E aqui de novo vem esse número 8. De força, coragem. Também a carta da força, ela ensina a gente que é jeito, né? Que muito disso, a forma de domar um leão, a forma de superar desafios é jeito. Aqui. Aí, um 6 de copas, dizendo aqui que muito desse caminho, muito dessas questões que a gente está conversando aqui tem a ver com nostalgia, tem a ver com passado, às vezes vidas passadas também, tem a ver com, para algumas pessoas, diferenças de gerações,
questões, padrões ancestrais para algumas pessoas, e esse 6 de copas ele pode falar de várias coisas diferentes aqui. Para algumas pessoas, inclusive, pode falar também sobre maternidade e tudo mais, porque tem essa moça botando a mão na barriga aqui e uma criança na reflexão aqui do espelho. Criança interior também. Então, inclusive, eu postei uma leitura aqui no canal, Criança Interior. Se você tiver vontade de assistir, eu achei que as mensagens saíram bem bonitas ali. Enfim, a coisa da energia do 6 de copas é que é uma energia doce. É assim que eu me conecto com essa energia, por isso que ela cai na mesa nesses momentos. É uma energia doce. Olha como veio aqui. Muito desse novo aprendizado, inclusive, pode ser isso: aprender a liderar, dominar, a encontrar força em doçura, né? Em jeito. Veja que não é uma mensagem que está falando assim, você já tem que saber fazer isso para acessar esse caminho. A porta só abre para você se você já for assim. Não, é uma mensagem que está falando assim, essa próxima fase da sua vida pode ser riquíssima em detalhes, mas talvez você lembre dessa nossa conversa aqui, talvez não, mas tem um tema central sobre aprender liderança, aprender domínio, força a partir de doçura, jeito. Aí nós temos aqui um as de paus e um 2 de copas. 2 de copas é uma carta de parcerias, aí mostra esses peixinhos dourados, né? Essa energia de fogo aqui. É uma ativação de parceria. 2 de copas, parceria saudável também. Então, independente, como eu falei, né, de que área que está aparecendo, se é amor, trabalho, família ou amigos, essa próxima fase, ela é sobre encontrar caminhos e também caminhar um caminho de evoluir a forma de, então, se relacionar em força, coragem, poder e, ao mesmo tempo, doçura. Um 10 de espadas, que é aquela ginástica mental, ginástica de comunicação, isso já cumpriu o seu papel, já se concluiu. Aí eu fico vendo que assim, por que isso está no centro de tudo? Porque a função não é transferir, continuar daqui para frente. Então essas espadas precisam ficar para trás. E quanto mais aberto, vulnerável, assumindo que, tô entrando num novo período de aprendizado, né? Não sei de todas as coisas, estou disposto a aprender coisas novas, diferentes, em parceria, sobre parceria. Melhor. Trocar bateria. Muito bem. Que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 2 e o que vem na direção deles nesse momento? Tem uma carta aqui que ela subiu e eu fiquei curiosa, vou olhar. Vou deixar aqui, vamos ver. Aí, assim, essa carta que apareceu e meio que retraiu, né, é uma carta de comunicação, mensagem. Então, isso, inclusive, pode estar falando sobre, né, literalmente, essa retração de uma mensagem, né, ou essa... Aí diz assim, que o que vem na direção é um entendimento, vou falar assim, de que naquele 10 de espadas, aquele caminho de antes que trouxe até aqui, ficando mais claro, mais evidente aqui com queda de máscaras, né? O quanto é sustentado por um medo de falta, medo de abandono,
medo de compromisso para algumas pessoas, né? Porque medo de abandono também gera problemas com compromisso, essas coisas. Aí a próxima carta, ela fala sobre um momento importante de escolha. E ela vem falar assim, da estratégia de saber reconhecer o que é e o que não é pra gente. Eu vou perguntar mais sobre isso aqui. O que mais que a gente pode saber sobre esse meu grupinho número 2 e essa... Para muitas pessoas tem uma coisa assim, que também pode ser o resumo depois de chegar, de andar mais nesse caminho aí que a gente tá falando, de reconhecer, de reconhecer que tem um jeito de se comunicar, tem um jeito de falar, que nem é você, que não vem de você, que vem de um medo de falta de abandono, ou que nem é a outra pessoa que vem de um medo de falta de abandono. Porque a grande coisa que me chama a atenção aqui é uma queda de máscaras, e mais do que... Porque para muitas pessoas essa é a experiência de enxergar o que não é. Então vem falar assim, às vezes eu estava presumindo que era isso, e aí ganhar uma clareza maior do que está na base, ou que estava por trás de toda aquela situação antes. Aí, que engraçado, porque aí vem uma energia totalmente diferente, que é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros não tem nada a ver com uma energia de medo de falta. O Rei de Ouros é uma energia muito próspera, muito segura. O Rei de Ouros sabe se virar. O Rei de Ouros, qualquer lugar que você coloca essa pessoa... ele vai, ou ela, né, vai saber se virar para dar forma às coisas, para fazer dinheiro, para criar uma rotina que funciona, para trabalhar com a papelada. Ele é ponta firme, ele é confiante, né? Aquilo que ele fala que ele vai fazer, ele vai lá e faz. Então, assim, é interessante. Para muitas pessoas, essa é uma experiência de enxergar isso com mais clareza. Eu não acredito que tenha uma coisa que funcione para todo mundo, em toda situação, em todo momento. Então pode ser que tenha papéis invertidos, pode ser que para algumas pessoas onde você achava que tinha medo de falta, medo, né, abandono, não sei o que, descobrir que na verdade ali tem uma energia bem estável, ou se descobrir assim, enfim... Ou vice-versa, onde você achava que tinha, né, uma energia muito estável, muito madura, perceber ali que tem, na verdade, uma questão de medo de abandono, medo de falta. O que eu posso dizer aqui sobre essa energia? Tá bom, você quer conversar? Uma orientação final aqui para esse meu grupinho número 2. Entendi. Aí, às vezes, inclusive as duas coisas são verdade. Uma energia que se comunicava ou que existia na base de medo de abandono, medo de falta, se mostrando, né? Se mostrando como estável. Porque aqui tem o retorno de Saturno. O retorno de Saturno fala sobre maturidade. Retorno de Saturno são momentos na nossa vida que a vida muda completamente, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, dizem que é só nos 27 a 29, mais ou menos isso. Não é só nesse período. Ali tem o mais famoso, né? Talvez seja o mais conhecido, mas tem vários momentos, porque tem degraus ou graus diferentes da influência dessa energia. Então, se eu não me engano, é de 7 anos. E aí, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, e depois, né, você continua vivendo etapas diferentes desse processo de retorno de Saturno. Mas o que você pode saber é assim, adolescência,
né? Infância, adolescência, depois adulto. Então, assim, o que estava acontecendo? Escola, começar a se relacionar, aí depois trabalho, né? Então, assim, e olha como a vida foi ficando completamente diferente conforme você foi, o seu ambiente, as suas responsabilidades, né? O seu entendimento da vida foi mudando. Essa é a energia de retorno de Saturno. Ou pelo menos essa é a energia como ela está conversando aqui com a gente. Então, pode ser que tenham coisas relacionadas à idade, pode ser que tenham coisas relacionadas ao tempo, não sei há quanto tempo, né? Você está enxergando essa mensagem, conversando sobre uma situação específica que muitas vezes dura um longo período de tempo, mas enfim. O desafio, essa carta veio na posição de desafio, de retorno de Saturno. O desafio, Saturno também é o professor, é o tempo, né, que ensina desde o começo, é uma mensagem que está falando assim, tem caminhos, e esse é um momento de entrar num período de novo aprendizado. Então, de repente, pela sua idade, você escolheu isso aqui, ou você está lidando com situações que trazem essas mudanças de vida, né, enfim. É uma energia também que já se reconhece logo de cara, que ela é desafiadora de lidar, porque ela envolve aprendizado, porque ela envolve quebrar paradigmas, ela envolve rever os valores, essas coisas todas. Então, eu sei que para esse meu grupinho número 2, olha que interessante, é uma mensagem que está falando também o seguinte: a gente passou pela parte da mensagem fofa, dizendo, ai, tem caminho, tem um jeito, é aprendizado, é evolução, ai, é aprender a ser forte de uma forma gentil, né, não sei o que, tudo que a gente falou ali, ai, é parceria saudável, ativando parceria saudável, ótimo. Aí a mensagem, ela vai chegando à conclusão aqui falando, é tudo muito maravilhoso, mas é aprendizado, dá trabalho. Não dá trabalho porque é difícil, porque as pessoas oferecem resistência, porque as pessoas não se assumem, não sei o quê. Não, é porque é retorno de Saturno, e Saturno trabalha com a gente apontando onde a gente está fazendo errado, entendeu? Então, muitas vezes são momentos em que tem que aprender a lidar com frustração, tem que aprender a lidar com estresse, mais do que fazer certo ou fazer errado, é saber administrar, entendeu? Porque é um período assim. Então, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular no pollination.com.br, eu vou deixar aqui um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz, boa sorte e até a próxima. Vamos lá, vamos começar aqui então a leitura desse meu grupinho número 3, que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos observar as cartas. Muito bem. Certo. Primeira carta que aparece aqui na mesa é a carta da Musa. Depois nós temos a carta que pede fé, com essa imagem bonita, bem representando o sagrado feminino. E enquanto nessa representação maior, que é a natureza. E aí a próxima carta falando sobre soberania energética, sobre aprender a não absorver o que não é seu. Muito bem. Eu vou precisar tirar mais cartas aqui, viu? Me conta um pouquinho mais sobre essa mensagem, essa energia. Aí a primeira carta que se apresentou foi um 9 de paus na posição de desafio. Um 9 de paus fala de várias coisas. A primeira coisa que me veio à mente foi ponto cego, porque foi justamente o que aconteceu aqui, né? Nossa, tive um momento de ponto cego. Então, uma vez que você reconhece que quando as coisas ficam confusas ou fica uma história muito mal contada, mesmo que seja você mesmo contando a história para você,
de que pode ter um ponto cego, porque no momento que eu reconheci isso, tá certo que a mensagem precisava disso aqui também para me levar nessa direção de expressar isso para você. Mas também tem isso, esse exercício tem uma prática, é um pedido de uma prática nesse momento, de que, ó, Musa é uma carta que fala de uma energia inspiradora, é uma energia criativa, expansiva, é uma energia que dá acesso a muito potencial, e ela veio seguida de fé, e aí mostra essa figura criando também, né? Uma carta de número 31, simbolizando essa fartura, né? Essa fertilidade do momento da energia. E aí esse pedido de saber se separar do que é diferente disso, entende? Você escolheu esse grupinho aqui, e aí eu sinto que pode ser que a mensagem esteja dizendo que você tem acesso a essa energia aqui, mas que nem todo mundo ou que tem esse acesso, então tem uma realidade à sua volta que não combina com isso que a gente está falando, ou um jeito de pensar, ou uma expectativa que não, por exemplo, você, por qualquer razão que seja, não enxergando e, portanto, não se absorvendo nessa energia aqui. Aí vem falar assim, então não absorva o que não é seu. O que é seu é esse acesso a essa energia criativa, bonita, inspiradora, fértil. Não absorva o que não é seu, sabendo que quando você não enxerga isso, ou quando você se sente confuso ou sem direção, sem rumo, é porque tem um ponto cego, tem algo que você não está enxergando, que está fora do seu campo de visão. E só isso, só se lembrar disso, já te volta numa frequência onde você consegue enxergar as coisas com mais clareza de novo. Porque a alternativa de acreditar muito na alternativa é enxergar falta, entendeu? O contrário dessas coisas, falta de inspiração, falta de possibilidade, falta de paixão, falta de prosperidade, etc, etc. Interessante isso. É uma carta que está falando que esse é um momento com dois lados do espelho. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 aqui? Aí, pedido para olhar para frente. Pajem de ouros é um presente de recomeço. Também pede que a gente se mantenha aberto para aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Aí tem o sacerdote Hierofante, que é uma carta que fala muito sobre fé, conexão com o divino, mas também é uma carta que sempre que cai na mesa vem lembrar de que o universo se coloca na mesa para dizer que eu coloco na sua direção as situações que você precisa, as pessoas que podem colaborar com você nesse momento. Então, é um momento de confiar em serendipity, é um momento de enxergar as situações à nossa volta como informação, né? Como o oráculo, mas sem absorver, porque olha lá aquele espelho de novo, né? Rainha de Copas. Rainha de Copas é uma carta que vem falando muito sobre esse bem-estar. Rainha de Copas, ela fala muito sobre saúde mental, saúde emocional, bem-estar, esse cuidado com o seu corpo, seu copo cheio. Mas tem uma coisa que também sobre essa Rainha de Copas... é que ela tá me lembrando a Rainha de Copas na arte de outro baralho. Que é essa coisa de você continuar participando, oferecendo o seu melhor, sabendo que você é seguro, protegido, guiado na direção de potencial, de novo.
Então, quando você entra naquela energia de ponto cego que a gente viu, por exemplo, você pode travar, você pode se retrair, você pode cair num jeito antigo de pensar, você pode, sabe, essas coisas que eu não quero ficar nem listando muito não, que é para não ativar aí em você. Mas tem muito nessa mensagem aqui que tá falando que é um exercício de fé, lógico, verdade, estava aqui o tempo todo, fé, confiança e também ter esse discernimento dos momentos, de se observar e se perceber. Entrei aquela energia ponto cego ali e tô mergulhadão aqui na energia ponto cego, calma, tem algo nessa situação, tem algo nesse momento que eu não enxergo. Isso já coloca de volta nessa flexibilidade de se deixar ser guiado, de enxergar além da superfície, de topar, experimentar, fazer as coisas de um jeito diferente, que aquela energia de musa ajuda bastante, né? E essa rainha de copas aqui nesse participar, nessa atitude, né? De estar participando. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui com o meu grupinho número 3, com essa mensagem mais espiritual? Aí o desafio nesse momento é um desafio de perspectiva. Nesse momento é um desafio de perspectiva. Por isso que quando você se coloca nessa posição de aprendiz, de iniciante, vou experimentar aqui, vou testar ali, vamos ver no que dá, tá me guiando aqui, tá me dando uma inspiração aqui, tá bom, vou pesquisar, vou ver, me deu uma ideia aqui, pelo menos vou ver, vou tentar, vou experimentar, ver se eu gosto de fazer isso ou não. Isso é importante e é só o que a energia tá pedindo para dar esse benefício da dúvida também, porque no momento em que você olha para a superfície e não enxerga tudo aquilo que você acha que é necessário, ou não vê essas provas, essas evidências e não sei o que, cuidado para não deixar isso informar a sua realidade, sabe? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? Aí vem a energia virginiana dizendo eu analiso, transformação. Também é um pedido de voltar, é bem sutil isso, mas pode ser que nesse seu momento você, porque é sutil, você pode perceber ou não, depende do quanto você está prestando atenção nos seus padrões de pensamento, mas pode ser que tenha vários momentos no seu dia a dia, em situações maiores ou menores, que você está sentindo, respondendo de um jeito diferente do que você fazia antes, e é importante nesse momento você enxergar, porque isso firma que houve transformação. Você enxerga, você percebe, você começa a contar essa história sobre você e sobre a sua realidade. E aí, conforme você vai mudando a narrativa e como você se enxerga, isso também faz parte de mudar a realidade. Então, essa é uma energia bem sutil. Também que vem falar que tem então dinâmicas de espelho, que muitas vezes para ativar essas coisas vira uma situação familiar, né? Alguém fazendo igualzinho você fez antes no passado, ou alguém que, nossa, parece que a pessoa ouviu os teus pensamentos, sabe direitinho que esse aqui é um medo, e aí você não reage mais do mesmo jeito que você reagia antes. Aí você vê a pessoa fazendo lá um negócio do jeito que você fez antes, você fala, nossa, não é legal fazer assim. Aí você se lembra, olha, eu já fiz assim, poxa, se eu tô pensando assim é porque eu não faço mais assim. Sabe essas coisas? Tem um pouco disso nesse momento. E eu gostei do que saiu, de que esse é um momento necessário também para firmar a transformação, porque se você continua contando aquela história, aquela narrativa sobre de onde você vem, quem você é, como você faz as coisas, você fica sustentando aquilo.
E esse é um momento de novo, de criar. Para muitas pessoas, essa é uma mensagem que está falando, se acessou o território fértil. Agora é um momento de criar essa nova realidade que é feita gradualmente. Nesse pedaço aqui tem isso, esses momentos de mostrar o ponto cego, inclusive das coisas que você nem percebe ou nem percebeu que mudaram, já mudaram, sobre você, sobre as circunstâncias, sobre o outro. Também tem uma coisa mais simples aqui. Nesse momento vale mais a pena reconhecer onde as coisas mudaram. Isso é importante. Engraçado, eu estava refletindo sobre isso mais cedo também, inclusive, de que tem situações que parece que ficam presas no tempo, né? Passa ano, vai ano, não sei o quê, e ou tá preso no tempo, tá fazendo igualzinho, tá tudo igualzinho, ou parece que até regredindo. E tem também a coisa da transformação, pessoas, situações que você vê que vão mudando também. Às vezes muda para uma direção diferente da sua, não sei o que, mas tem mudança, né? E tem uma coisa aqui também sobre prestar atenção nisso, porque isso é importante, isso é um sinal importante de alinhamento muitas vezes. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui para o meu grupinho número 3 e essa mensagem mais espiritual para o meu grupinho número 3? Olha, para algumas pessoas, isso pode ter relação com... Se você... Nós temos aqui essa figura representando fertilidade, que tem essa imagem de uma mulher grávida, né? Aí a próxima carta mostra um feto aqui no centro de tudo. Então, todos aqui sabemos como são feitos os bebês. Não é a carta que vai fazer um bebê aí. Então, assim, se você não é essa a sua vontade, eu acho que não custa, né, um cuidado aí. Se é a sua vontade, acho que também não custa um cuidado de ver, pesquisar se tá tudo certinho, né, em termos médicos e tudo mais. Enfim, deixei aí no ar. Mas essas próximas 3 cartas, isso, você pode ser o bebê também, entendeu? Porque a gente estava falando de identidade, a gente estava falando de história, de narrativa. E aí mostra essa figura aqui presa, e aí esse cavalo aqui se libertando. Então, para muitas pessoas, acima de tudo, essa é uma conversa que às vezes a gente nem enxerga a dimensão das mudanças que aconteceram no nosso caminho, na nossa história. Mas para muitas pessoas, no grande esquema das coisas, muito do que a gente estava conversando é sobre a prática de reconhecer e o que é importante fazer em momentos em que a gente está se permitindo se reinventar. Então, cuidado para não ficar se vendo, se prendendo na mesma caixinha de novo e de novo, se colocando naquela mesma personagem, naquela história de novo e de novo e de novo, entendeu? Porque em termos assim espirituais, o que foi aprendido, transformado, um jeito de pensar, um jeito de fazer as coisas, pode ser que você já tenha mudado muitas coisas, feito o trabalho, a parte difícil, e na hora de ver a mudança na realidade gradualmente, né? Se você continua se colocando naquela caixinha, vai ficando um pouco mais difícil. O que vem na direção do meu grupinho número 3 nesse momento? Olha lá. Respire fundo, confie, fé. O que mais? Aqui
aqui e agora tem uma oportunidade e se está cruzando uma linha de chegada, tem uma porta, uma oportunidade, e no fundo você sabe que é um momento de recompensa e de, eu vou falar, encontro com tribos. Tribos são grupos de pessoas que fazem parte da nossa jornada, né? No amor, no trabalho, com família, com amigos. Então tem essa coisa assim de você ir se permitindo ir na direção das suas tribos de almas, tá certo? Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.